hoje tem o tema O Corpo Fala Através da Doença. Eu acho muito interessante para a gente refletir. As nossas doenças, elas são somatizadas no corpo físico em função da nossa mente, do emocional. Bom, quando a gente fica doente, não tem muito o que fazer a não ser buscar a cura, né? Você pode buscar a cura de forma mais natural, né? Através da fitoterapia, de homeopatia. Recentemente eu conheci os sais de Schussler, também, que é fantástico. São produtos naturais que vai desintoxicando o seu corpo. Né? Os chás ajudam muito também, mas chega um determinado momento que você precisa da alopatia mesmo, né? E aí você passa pela doença, busca a alopatia. Mas o que é mais importante é de você entender o motivo da doença, né? Por que que você chegou nesse estágio? Por que que aquela doença veio até você? Então, eu gosto primeiro de fazer uma divisão no nosso corpo, né? Então, você começar a observar as suas feridas, os seus machucados, as suas cicatrizes. Elas estão mais do lado direito ou do lado esquerdo do seu corpo? Se for do lado direito, é uma situação que você está vivendo, é um conflito que você está vivendo com o feminino na sua vida, que pode ser mãe, parceira, filha, patroa, chefe. E se essas cicatrizes, cirurgia, tumores, for do lado esquerdo do seu corpo, isso quer dizer que você está com uma questão com o masculino na sua vida, ou com pai, ou filho, ou patrão, ou empregado, ou chefe. Então, é muito interessante quando você observa isso. Pode ver, você machuca mais um lado do que o outro, né? Então, é o lado masculino da sua vida ou o lado feminino da sua vida. E eu gosto de ressaltar também que essa lateralidade, ela diverge. Essa teoria que eu estou falando para vocês, do direito e esquerdo do corpo, é uma teoria que eu aprendi com a Cristina Cairo, da linguagem do corpo. Ela tem uma coleção, acho que são 3 volumes sobre a linguagem do corpo. Ela explica o sintoma e as causas desse sintoma. Agora, em constelação familiar, vocês que conhecem constelação, ou quem não conhece pode vir conhecer, nós trabalhamos muito com o nosso pai atrás de nós do lado direito e a nossa mãe atrás do lado esquerdo, tá? E em dominância cerebral, os nossos hemisférios cerebrais, o hemisfério esquerdo é o racional, é o lógico, é o cartesiano. E o lado direito do nosso cérebro é o emocional, o intuitivo e holístico. E tem uma outra situação de lateralidade em relação à psicomotricidade. Por exemplo, se uma pessoa sofreu uma lesão cerebral do lado esquerdo, ela teve um AVC e o lado esquerdo dela foi comprometido, ela vai ter uma questão de motricidade do lado direito do corpo e vice-versa. Se ela sofreu uma lesão cerebral do lado direito, ela vai ter um problema de motricidade do lado esquerdo. Então, é sempre bom analisar isso, porque às vezes as pessoas ficam confusas. Tem outras teorias que trabalham o lado yin e yang do corpo, mas tem várias linhas terapêuticas que trabalham a lateralidade do corpo. Eu gosto muito, né? A minha preferida é a Cristina Cairo, porque eu já
experienciei e já vivenciei a linguagem dela. E é onde eu acho que tem mais coerência, né? Mas cada um pode ficar aí livre para pesquisar aí nas suas linhas. Então, veja bem, voltando ao nosso corpo, vou falar de alguns sintomas, né, para a gente perceber como que o nosso corpo é sábio. Inclusive, tem um livro chamado O Corpo Fala, mas esse livro, ele fala não do emocional, ele fala do gestual. Por exemplo, uma pessoa está conversando com você e ela está de braços cruzados, significa que ela está fechada, ela não está aberta para aquele papo. Às vezes, a pessoa, você está conversando com uma pessoa, ela está te dando quase que as costas, ela vai virando. É sinal de que ela não está interessada naquilo que você está falando. Então, observar também o corpo é importante, porque ele vai te dar, e nós que estudamos PNL, né, e aplicamos, a gente fica muito atento à cuidade, a você observar o outro, esse outro com o qual você está conversando, porque ele vai te dar sinais também, ok? E aí tem uma série de pressupostos da PNL que a gente pode agir aí nesse outro. Então, veja bem, voltemos lá para o nosso corpo. Quando uma pessoa quebra o pé, tá? Então, geral, o pé significa o quê? O caminhar pela vida. Então, às vezes, essa pessoa ela está tão agitada, ela está tão acelerada na vida, que ela precisa literalmente quebrar o pé para ela ficar de molho, para ela ficar de repouso. Então, quando ela fala, Cleis, eu quebrei o pé, eu falo direito e esquerdo, já faço a leitura para ela. Né? E sempre tem essa coerência. Né? No braço, o que significa braço? Braço é ação, principalmente o antebraço. Então, às vezes, a pessoa teve um problema no pulso, ou ela teve uma questão no antebraço, quebrou o braço. Então, a gente analisa o direito e o esquerdo. Se for o esquerdo, é você com você mesmo e você com o masculino na sua vida. Se foi o braço esquerdo, é você com o feminino na sua vida, né? Que pode ser mãe, filha, parceira, etc. Então, gente, voltando para isso, o nosso corpo, ele fala o tempo todo. Por exemplo, pessoas que têm enxaqueca, muita dor de cabeça, por que que a dor é na cabeça e não é no pé? Dor de cabeça significa que a pessoa está vivendo uma situação, ela tem problemas que ela acha que está acima da capacidade dela resolver. Por isso que a dor é na cabeça. Então, insônia é quando a pessoa tem situações, ela precisa resolver e a mente tenta resolver pensando naquilo o tempo inteiro. Observe, por exemplo, se você está com um problema, né, e você consegue desligar desse problema antes de dormir, fazendo uma meditação, ou suas preces, ou entregando, enfim, você sai desse problema e você vai dormir. Geralmente, no dia seguinte, a solução vem. Por quê? Você deu uma trégua para sua mente, embora ela trabalhe a noite toda pensando naquela situação, mas está no inconsciente. E aí vem a resposta. Já percebeu que alguma vez na sua vida aconteceu isso? Você tinha um problema, você teve uma boa noite de sono e no outro dia o problema foi resolvido ou você teve mais clareza para lidar com a questão. Então, isso também é muito importante. Mulheres com problemas de cistite, a cistite significa questões na sexualidade que precisam ser
resolvidas. Às vezes a mulher não está bem sexualmente com aquele parceiro, então ela tem muito problema de cistite, né? Ou então tumores, né? Tumores no útero, ovário, é, hemorragia uterina, né? Aquele sangramento que às vezes as mulheres têm, que não é menstruação, né? É tipo uma hemorragia mesmo. Mulheres com problemas nos órgãos genitais, no útero, ovário, geralmente essas mulheres elas estão sobrecarregadas. Na relação a dois, elas estão carregando o parceiro. Elas resolvem tudo. Às vezes são as provedoras dos lares dela, outra hora ela acha que ela dá conta de resolver tudo para o parceiro, ela vai ter problema nos órgãos genitais. E também a cistite vai dizer que as relações sexuais não estão leves, estão pesadas. Problema na urina, raiva. Pessoa que tem muita raiva, ela está sempre com infecção urinária. Tanto raiva quanto sinusite. Né? A sinusite, ela é uma inflamação, né, nos seios da face, que geralmente vem em episódios em que a pessoa sente muita raiva, mesmo que ela tenha consciência. Tá? Eu passei por isso, eu fui diagnosticada essa semana com sinusite. Eu tive que tomar, ir para a alopatia, embora tenha tentado os florais, chás, não resolveu, porque estava muito forte. Acupuntura também, que eu faço. Mas foi uma raiva que eu tive de uma determinada situação. Conscientemente, eu achei que eu tivesse resolvido, porque isso é muito importante de você distinguir. Porque você pode falar assim, eu estou com muita raiva. Eu sei que eu não devo sentir essa raiva. Eu sei que eu devo perdoar a outra pessoa. Só que, quando eu penso dessa forma, eu estou pensando no sentido racional cartesiano. Eu não estou pensando ou sentindo ou aceitando, né? Porque nós só perdoamos as pessoas, isso é PNL, nós só perdoamos as pessoas quando a gente entende e aceita as intenções positivas pelas quais ela me ofendeu. Então, no que me aconteceu recentemente, eu pensei que eu tivesse liberado. Eu pensei que eu tivesse aceitado, só que eu não tinha aceitado. E quando é e como é que eu percebi isso? Na hora que veio o diagnóstico da sinusite. Uma outra coisa muito comum que está nos acontecendo é a baixa imunidade. Então, por que muitas pessoas não pegam Covid? Ou algumas pessoas não pegam Covid ou uma gripe, né? Geralmente porque elas estão com a imunidade elevada, os índices das vitaminas, minerais no organismo estão excelentes. Baixa imunidade também contribui muito para que a doença chegue no nosso corpo físico. E quando nós estamos doentes, não tem nada melhor quando a gente pensa na saúde, não é isso? A saúde para você fazer as suas coisas, os seus projetos, que você possa dormir bem, alimentar bem. Então, a doença, ela é sempre uma chave de autorreflexão para analisarmos como anda a nossa vida emocional. Só de você. Há uma outra coisa, garganta, né? Laringite, faringite, dores de garganta, de modo geral, são pessoas que engolem muito sapo na vida. Elas têm dificuldade em verbalizar, em falar aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam. Então, vem a dor de garganta.
E numa outra leitura muito bacana que nós podemos fazer para contribuir com a nossa cura é o equilíbrio dos chakras, né? Nós temos 7 chakras, que são campos energéticos no nosso corpo físico, mas, na verdade, os chakras, eles não estão no corpo físico, eles estão no corpo astral. Então, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade em falar o que ela pensa, em verbalizar, chakra laríngeo dela geralmente está rodando, girando no sentido anti-horário. Então, a gente pode fazer através da visualização e da cromoterapia, da cor, o chakra laríngeo, por exemplo, ele é o azul água marinha, né, um azul bem clarinho. Você mentaliza, se você tiver um cristal, um quartzo azul ou um lápis lazuli, você pode também fazer uma meditação com os cristais, e eles estão na frequência, né, de cada cor. O chakra básico é vermelho, o chakra umbilical, que fica 4 dedos abaixo do umbigo, é o laranja, então você pode trabalhar de uma ágata. O plexo solar, ele é um amarelo dourado, né? Tem alguns cristais, olho de tigre, que é nesse dourado. O chakra cardíaco, a cor dele é rosa ou verde claro, ele é responsável pelo amor, pela cura. O chakra laríngeo, água marinha. O chakra frontal, né, chamado de terceiro olho, é o azul índigo, então um cristal bem azul vai te equilibrar. E o coronário, que é esse chakra no alto da nossa cabeça, que é responsável pela espiritualidade, a cor dele é o violeta, a drusa, você pode trabalhar muito bem. Então, veja bem, eu estou com um problema físico, o que pode me ajudar? Eu fazer o meu equilíbrio dos chakras, se eu potencializar com os cristais, melhor ainda. Isso vai trazer uma cura energética, né, de forma muito mais rápida. Então, nenhum de nós estamos isentos de ter as nossas doenças no corpo físico, mas o importante é que a gente comece a fazer essa leitura. Por que está me acontecendo isso? Né? E aí você vai ver, todas as doenças vão te mostrar isso. Gastrite, úlcera, são os sentimentos não bem digeridos. Então, quando nós não estamos emocionalmente equilibrados, não é o coração, é o estômago, é o plexo solar. O plexo solar que está na região do estômago é o nosso biodigestor emocional. Então, por exemplo, uma pessoa que é compulsiva, comedora compulsiva, ela sente na região do estômago um vazio, que ela pensa, né? Se eu preencher isso aqui com chocolate, com comida, eu vou preencher esse vazio. Ela não preenche, ela vai ficar obesa, ela vai ter problemas estomacais, né, de intestino. O intestino é tido como segundo cérebro. Ele também nos diz muito isso sobre a nossa alimentação, o que nós estamos digerindo. Né? Então, hoje, por exemplo, os nutrólogos que são contra o excesso de glúten, né? A farinha branca, tem pessoas que têm alergia a glúten. Então, o primeiro passo é isso. Eu já vi um vídeo, uma nutrólogo me apresentou, era um intestino, o vídeo interno de um intestino de uma pessoa de 80 anos que não, na alimentação dela não tinha glúten, nem tinha derivados do leite, de 80 anos, o intestino limpo. E uma outra de 20 anos que tomava refrigerante, comia glúten, as placas de glúten, né, que é como se fosse um grude, no interior do intestino. Olha, é uma coisa assim, surreal quando você vê
como que é o nosso corpo internamente. Então, daí a preocupação que nós deveríamos ter com a nossa alimentação, né? Carne, ela fica em decomposição no nosso intestino por até 78 horas. Esses embutidos, tudo que é muito industrializado, né, e que vão ser causa também do câncer. Então, quando a gente tem uma atenção para a nossa alimentação, também nós teremos uma vida mais saudável. Então, gente, por hoje é só, né? Lembrando, então, estou doente, estou fazendo alguma coisa, meu corpo físico já adoeceu, qual a mensagem que a minha mente inconsciente, que o meu lado emocional está me relatando sobre isso. Espero que eu tenha ajudado vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.